de brotar, de nascer, ela tem o tempo de crescer, muitas produzirem as suas flores, outras produzirem os seus frutos, mas com o decorrer dos anos, também tem o tempo em que a sua raiz vem enfraquecer e ela vem a morrer. Analisando os animais que o nosso Deus criou, eu pude ver que ele também passa pela experiência dos anos. Ele tem o tempo de nascer, o tempo de crescer, muitos reproduzirem-se, mas com o decorrer dos anos também vem o tempo em que virão a morrer. Olhando para a minha vida e a tua vida como seres humanos, eu vejo que eu e você também passamos pela experiência do tempo. Tem o dia de nascermos, tem o tempo de passarmos pela infância, pela adolescência, pela fase da juventude, pela fase adulta, pela fase idônea, mas com o decorrer dos anos também vem o tempo que viremos a morrer, porque é o ciclo natural das coisas que o nosso Deus criou. Mas olhando para a minha vida e a tua vida, eu achei algo que tem um tempo para nascer e que passa pela experiência dos anos, mas diferente das plantas, diferente dos animais, diferente da nossa vida como seres humanos, não pode morrer. E o que é, irmão? Sabe aquele dia lindo em que Jesus bateu na porta do teu coração e você prontamente escancarou a porta do teu coração e disse: entra e vem fazer morada, Jesus, na minha alma e no meu coração. Então assim, a tua vida é espiritual, e a tua vida é espiritual é algo que eu e você temos que cuidar para que constantemente venha crescer, crescer e nunca venha a morrer. E como é lindo de ver o crente novo convertido, aquela chama do primeiro amor, não vê dificuldade para nada. Se o pastor convida para oração, é o primeiro está lá. Ele convida para evangelismo, prontamente aquela irmã está lá, já com o folhetinho pronto para evangelizar. A chama do primeiro amor. Mas no meio dos anos, quando Deus começa a pegar a vida deste homem, desta mulher, e começa a abençoar na sua obra, Satanás começa a olhar e dizer: ei, é uma ameaça, esse crente aí está se tornando uma ameaça para o meu reino. E então ele começa a tentar jogar dos seus dardos na vida do homem, da mulher. Ele começa de todas as artimanhas tentar fazer parar, tentar fazer morrer a vida espiritual desse crente. Mas eu quero te dizer, não te preocupe, porque o Deus que você serve, ele é o Deus que trabalha no meio dos anos, ele é o Deus que peleza pelos seus no meio dos anos. Quem sabe você olha para o início da tua vida espiritual e diz para mim nessa noite: irmão Rosane, não sei, mas eu não tenho mais a mesma alegria que eu louvava no início. Não sei o que aconteceu comigo, mas aquela vontade de orar que eu tive lá com o papai, passa o dia, eu já não oro como antes, eu não consagro como antes, eu não jejuo como antes. Ei, crente, eu quero te dizer que nessa noite Deus te trouxe ao lugar certo, porque é tempo de avivamento espiritual e Deus também não vai. Abacuque sabia que o povo de Deus havia pecado e que pagaria pela consequência do seu pecado. Mas mesmo assim, Abacuque decide dobrar o seu joelho e fazer a Deus uma oração intercessória. E nesta oração intercessória, Abacuque faz o pedido que eu e você lemos no versículo. O primeiro pedido de Abacuque na sua oração foi: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque pediu para que Deus aparecesse no meio do seu povo com uma nova manifestação de poder, porque ele sabia que o povo não iria sobreviver se Deus não derramasse da sua graça, se Deus não derramasse do renovo sobre o povo. E olhando para a igreja atual dos últimos dias aqui na terra, eu posso ver que você também estamos passando pela experiência dos anos e que a igreja de Cristo está pavimentando as últimas milhas da igreja aqui na terra. E sendo assim, Satanás tem tentado fazer de tudo para tentar soprar da apostasia espiritual na vida de muitos crentes, para tentar apagar a chama do primeiro amor na vida de muitos crentes. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que tem renovo espiritual para a minha vida e a tua vida aqui nessa noite, porque Deus sempre se levanta para bênção. Sabe qual a visão de Satanás para a igreja nesta última hora? Igreja fria, igreja morta. Essa é a visão de Satanás para a igreja da última hora. É crentes debatendo-se entre si, guerreando-se um com o
monte, deixando de ganhar contra Satanás. Ei, a visão de Satanás para a igreja desta última hora é crente frio espiritualmente, crente que não tem mais coragem de orar, crente que não tem mais coragem de colocar-se na presença de Deus. Mas eu quero te dizer, eu não vim aqui para dar ênfase e para te explicar apenas o que Satanás quer para a igreja na última hora, mas eu vim te dizer que o meu Deus também tem a visão dele para a sua noiva na última hora. E ele deixou bem claro, lá no livro de Atos 2:17 está registrado. Qual a visão do teu Deus para a igreja nesta última hora? O profeta Joel disse assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os nossos filhos